Deficiência em Foco. Saudações, amigos ouvintes, sejam bem-vindos a esta edição do programa Deficiência em Moçambique. Está na companhia de Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Nesta edição, trazemos histórias de pessoas com deficiência em relação à educação, onde 3 jovens surdos partilham como enfrentaram barreiras para ter acesso à educação. E mais adiante, Leonardo Macamo, jovem com deficiência físico-motora, conta a sua experiência em relação à acessibilidade e acesso ao emprego no Japão, país onde fez mestrado em informática. A reportagem é nos trazido com o repórter Eduardo Kumbane. Deficiência em Foco. Ter acesso à educação para a pessoa com deficiência tem sido difícil. Por exemplo, Ana Monjane e Catarina Marrevecane, 2 jovens surdas da cidade da Beira, em Sofala, partilham como foi difícil fazer o curso de formação de professores devido à sua deficiência auditiva. Fiz 10ª classe. Quando terminei, tentei concorrer no Instituto de Formação de Professores, mas tive dificuldade. Depois de aprovado, vou à entrevista. Quando chego à entrevista, disseram que eu não podia ser formado no Instituto de Formação de Professores porque não havia professores com habilidade de língua de sinais. Mas eu não desisti porque tinha um propósito. Voltei a estudar 11ª e 12ª, mas nesse intervalo concorri na ação social para agente de serviço. Foi aprovado com 19 valores, ponto 5. Mas 3 anos depois, o concurso teve fim. Sempre diziam que no acabamento orçamental. Então, nesse contexto, eu sempre ia para a escola. Terminei a 12ª classe, concorri na UP. Embora não foi muito difícil, porque para entrar lá era preciso que o concurso também ter padrinho. Mas graças à junta da ação social conseguiu mostrar caminhos para conseguirmos entrar na UP. Fiz faculdade em 2016. Estou a trabalhar na Parede do Estado, mas foi por uma grande batalha. E estou lá com a colega Ana e ficamos durante 4 anos à espera. Houve concurso e conseguimos ser apuradas, ou fomos apuradas, e num tempo não tinha um local onde pudéssemos lá estar inseridas. Foram passando nós pensamos seria melhor que fôssemos lá concorrer e fomos apuradas. E que é para aulas de língua de sinais na Escola Especial número 1. O governo, como da ação social, e começamos lá com um dos representantes da ação social e explicamos a nossa preocupação, que nós queríamos estar lá a cursar no Instituto de Professores. E lá discutimos mais no Departamento da Ação Social, expusemos a nossa preocupação e não tivemos uma resposta positiva. Voltamos, fomos até a nossa governadora, na altura era a Helena Taíbe, expusemos lá o nosso caso e ela percebeu o que nós queríamos. Ela entrou em contato com a ação social e ela reuniu-se com alguns membros do Parede do Estado e fomos contactadas, eu e a Ana, pela ação social, e eles lá perguntaram por que fomos na ação social. Nós dissemos que tínhamos uma preocupação, porque não sabíamos o que ia ser do nosso futuro. E de lá tudo melhorou e foi mudando e fomos aceitos na UP, fomos cursando. E o representante lá da UP também preparou o documento e nós pudéssemos estar lá a concorrer na UP e por sorte fomos apuradas e iniciamos o nosso curso na UP. Foi algo muito positivo. Eu
e minha colega. E lá, quanto à discriminação, quanto ao bullying, nós só queríamos estudar e foi a nossa persistência no nosso estudo e realmente viram que nós, como pessoas com deficiência, somos iguais e eram pessoas suficientes. E os nossos colegas que não tinham nenhuma deficiência e nós éramos mais inteligentes. Mansur Sakur, outro jovem surdo da cidade da Beira, conta as barreiras impostas pela deficiência para ter a educação ou o emprego. Quando me nasceu, meu pai e a minha mãe ficaram preocupados. O nosso filho onde pode estudar. Eles ficaram tão preocupados que lá na província da Zambésia, no centro da cidade, tinha lá muitas pessoas surdas, mas eu não conseguia me comunicar com eles. Nos acompanharam para uma escola. Depois de eu ter conhecido a escola, comecei a frequentar a escola, mas não tinha muito domínio de língua de sinais. Aos poucos comecei a melhorar. Na primeira, segunda, terceira classe. E depois disso, em 2007... Enquanto alguns jovens com deficiência têm enfrentado dificuldades de acesso à educação e emprego, Leonardo Macamo, jovem com deficiência físico-motora e exemplo de luta e superação, trabalha na Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. Daí, conseguiu bolsa para fazer mestrado no Japão. Ele conta como tudo aconteceu. A bolsa para o Japão nasce através de conversas com amigos, né? No meu dia a dia como colaborador da NH, fui interagindo com alguns colegas, quer dizer, moçambicanos, mas também estrangeiros, como bem sabe. Nós trabalhamos com empresas estrangeiras. Vou dar alguns exemplos. O caso da Mitsui. A Mitsui é uma multinacional japonesa. Numa das partes está nessa atividade de exploração e produção de gás. Então, conheci alguns colegas que já estavam fazendo mestrado no Japão e, através das conversas, como eu dizia, fui me inteirar mais e procurei saber como é que era possível para chegar até lá. Então, eles me ajudaram em como é que se faz. E então, abriu-se anualmente a JICA, que é uma agência de cooperação japonesa que opera a nível mundial, que está aqui em Moçambique também. Tem aberto umas vagas para que as pessoas possam concorrer e para algumas universidades já selecionadas no Japão. O que tem feito a JICA é mandar essas vagas divulgando nas empresas. Então, sobre isso ali, eles mandaram para a NH e manifestei interesse, concorri, fui fazendo alguns exames, por exemplo, o exame de matemática, o exame de inglês e alguns exames que têm a ver com a situação psíquica, né? Eles não querem levar pessoas que não estejam bem psicologicamente, né? Então, é no âmbito disso aí que eu e alguns colegas fomos concorrendo. E por parte da NH, no ano em que eu fui, neste caso em 2018, tínhamos alguns colegas que estavam a concorrer, eu fui o único que fui admitido. Alguns colegas não conseguiram concurso em si mesmo. Então, neste âmbito, eu fui ao Japão. Mas que experiência trouxe do Japão na área da deficiência? O Japão é um país que tem tudo preparado. Não tem nenhum problema no que diz respeito à acessibilidade. Quer dizer, o Japão até para um degrau de abaixo de 1 metro, tem condições preparadas para que a pessoa possa aceder. É incrível, aquele país tem condições para pessoas com deficiência física, tem condições para pessoas com deficiência visual. Eles criaram um sistema em que nos passeios puseram uns tipos de umas rugas que a pessoa, ao tocar aquilo, pelo menos consiga lhe direcionar até pelo menos ao local onde a pessoa quer chegar. Então, é um país super preparado. Acho que aquilo não tem a ver com as pessoas com deficiência em si. É um país com uma população muito velha. Então, acredito que criaram aquilo não só para as pessoas com deficiência, mas também para que aquele grupo-alvo de pessoas pudessem também sentir-se bem no seu dia a dia. É incrível que até nas praias, as universidades já não falam, porque aquilo é muito público. Tem tudo, inclusive nas estações de metrô, inclusive nos transportes rodoviários, os autocarros neste caso. Tem condições, eles têm um sistema de rampa em que eles põem para a pessoa poder aceder. Se não por isso, há uns que já vêm preparados. Então, quando tu chegas no sítio, o que eles fazem é abrir aquilo e tu entras. Aquilo te faz você sentir-se incorporado na sociedade. Foi uma experiência muito boa. Leonardo Macamo também conta a sua experiência em relação ao emprego para a pessoa com deficiência daquele país asiático. Deixa-me só introduzir um pouco sobre a experiência que eu tive no Japão. O Japão tem uma forma de inserção da pessoa com deficiência que eu achei muito boa. É o seguinte, de acordo com a lei japonesa,
A lei japonesa obriga com que as empresas tenham uma cota das pessoas com deficiência. Tem a ver, né? E se não ter a pessoa com deficiência na sua empresa, essa empresa tem que pagar um certo valor às instituições que lidam com as pessoas com deficiência. Por exemplo, no caso de Moçambique tem a FAMOD, tem a ADEMO. Então, o que faz as empresas? Tiram uma parte, canalizam essas instituições que lidam dia a dia com as pessoas com deficiência. Mas é uma espécie de obrigação. As empresas têm que contratar as pessoas com deficiência, porque é sabido que esse tipo de pessoas é um grupo marginalizado. Então, acredito eu que tenham criado aquele tipo de leis para facilitar. Então, em Moçambique, voltando para a sua questão, em Moçambique, nós ainda temos um problema muito grave. Para uma pessoa com deficiência poder estar no mercado do emprego é um problema sério. Eu sei disso, porque passei dessa dificuldade até chegar na NH, fui rejeitado em algumas empresas, não vou aqui citar os nomes, me deixou um pouco constrangido, um pouco embaixo, mas depois, é a vida, né? Então, é um desafio, é uma situação muito crítica em Moçambique. Ainda estamos num nível em que vemos uma pessoa com deficiência num programa, sabemos se tem algum conhecimento que pode emprestar à instituição. Quer dizer, interpretamos um pouco antes de lidar com a pessoa. Então, isso faz com que muitas empresas sejam um pouco receosas no que diz respeito ao contratar pessoas com deficiência. Mas eu acredito que pelo empenho, as pessoas tinham que saber que as pessoas com deficiência têm um empenho extra, que se considerando como uma pessoa normal. Porque aquela pessoa sabe muito bem que eu não tenho uma outra coisa a fazer senão me dedicar aos estudos. E quando se dedica aos estudos, ele se entrega de corpo e alma, tá a ver, né? Então, eu acho que estamos a marginalizar um grupo que provavelmente poderia dar um contributo muito grande no que diz respeito ao desenvolvimento deste país, porque o desenvolvimento deste país depende de todos nós, inclusive este tipo de pessoas. Bom, o que tem que ser feito é tentar ver se concilia-se isso. Eu não sei se o governo... Fui lendo, porque quando fiz minha licenciatura, explorei um pouco sobre essa área, acessibilidade, então fui descobrindo que, afinal de contas, temos umas boas leis criadas, mas depois não estão a sendo implementadas. Umas boas políticas, é o que eu queria dizer, mas não estão a sendo implementadas. Então, eu não sei o que o governo pensa, porque é constrangedor, é constrangedor. Há dias eu pude saber que há muita gente formada e que estão ali marginalizadas. Inclusive, muitas outras pessoas estão ali nas ruas a pedirem esmolas, mas são pessoas que pelo menos no mínimo têm 12ª. Tínhamos que tentarmos se conseguimos fazer com que essa pessoa se empregue. Deficiência em Foco. Momentos finais do programa Deficiência em Moçambique. Nesta edição abordamos a educação e acesso ao emprego para pessoas com deficiência e a experiência de um jovem com deficiência que teve recentemente no Japão. Gostou da reportagem? Pode nos seguir nas redes sociais, neste caso Facebook e YouTube, para ter esta e mais notícias sobre pessoas com deficiência em Moçambique. Basta escrever Deficiência em Moçambique e faça a sua subscrição. Tens uma história de superação que gostaria de ser partilhado? É simples, pode escrever para nós enviando para o e-mail deficienciamz@gmail.com. Obrigado pela sua preferência e pela sua audiência. Esteve na companhia de Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação. Até a próxima oportunidade. Deficiência em Foco.